Fala, Murilão. Boa noite, cara. Olá, boa noite a todos. Tá ouvindo bem? Tudo tranquilo, ouvindo perfeitamente. Pronto, beleza. Esperar só a moçada chegar aí. Enquanto não chega, o nosso tema de hoje, galera, é como construir sua carreira em bases sólidas. Nada mais, nada menos do que o nosso engenheiro civil, especialista em orçamento, licitações e avaliações de imóvel, engenheiro civil Murilo Reis. Prazerzão, cara, estar contigo aqui nessa live. Agradeço demais sua atenção aí, beleza? Eu que agradeço o convite aí do CREA Jovem, eu que sou um grande entusiasta aí do CREA, ao contrário de muitos, né, que reclamam, acho que é muito super importante o papel do CREA, e acho que o CREA Jovem, o CREA Júnior vem para poder aproximar essa turma aí do sistema e fazer com que o nosso sistema se torne melhor e mais eficiente. Perfeito, cara. Essa mesma é a nossa missão. Deixei até ali atrás. Nossa missão e nossa visão realmente é procurar oxigenar as ideias com a participação mais juvenil, beleza? E como o nosso tema de hoje é como construir sua carreira em bases sólidas, eu queria saber de ti, Murilo, como? Como a gente pode fazer isso? Bem, eu costumo dizer que é muito importante que as pessoas entendam que a nossa carreira do profissional de engenharia, ela não começa quando você se forma, ela começa quando você chegou no primeiro dia de aula, tá certo? Então as pessoas têm que adotar uma postura profissional desde a faculdade. E quando eu falo uma postura profissional, vai de tudo, tá, pessoal? Desde a forma de se portar, a forma de se vestir e a forma de participar. Né? Entendam que, além do conhecimento que vocês têm a oportunidade de ter na faculdade, você tem a oportunidade ali de trocar experiências, né, com pessoas mais experientes, como, por exemplo, seus professores. Então, use os professores como realmente seus parceiros, seus futuros colegas de profissão. Também é muito importante que você tenha uma postura ativa no sentido de participar não só da aula, né, das aulas, para você conseguir absorver esse conhecimento, mas principalmente também para que você possa fazer a sua rede de relacionamentos profissionais. A maior possibilidade de você conseguir um estágio ou um trabalho, né, depois de se formar, será através da sua rede de relacionamentos profissionais. Então, onde é que tu forma essa rede? Nesses locais, como por exemplo as faculdades, Verdade. como por exemplo os eventos de engenharia. Então, é muito importante que você esteja por dentro, né? E aí eu falo também muito sobre a importância, por exemplo, dos centros acadêmicos, da organização dos eventos da faculdade, como por exemplo Semana de Engenharia, que sempre requer a participação de voluntários, a participação no CREA Júnior, a participação nas empresas júniores de engenharia. E quanto mais eventos você puder participar, mais você vai conseguir se capacitar. Então, o primeiro passo para todo profissional construir uma carreira sólida é ele construir durante a faculdade, tá certo? Esse arcabouço de conhecimento, experiência, mas principalmente de contatos. Ou seja, o engajamento, não é isso? Exatamente. Você também É, atua na área as, da do... Pode concluir. as pessoas elas acham que para que eu possa ter empregabilidade no mercado, basta que eu tenha um bom currículo, né? Mas eu posso ter um excelente currículo que ninguém vai bater na minha porta me oferecendo um emprego. E Verdade. eu até postei recentemente lá no meu site, tem uma parte do blog, a primeira reportagem do meu blog que está lá no meu site, é uma pesquisa feita por uma entidade com mais de 3 mil profissionais e que ela mostra exatamente o seguinte: 85% das vagas no mercado são preenchidas através de indicação e apenas 15% através dos meios tradicionais, como por exemplo envio de currículo. E digo até mais, nessa pesquisa ficou ratificado que muitas vezes tu não precisa ter todas as qualificações que a vaga pretende, que ela quer, porque a indicação vale mais do que a qualificação. Porque veja bem, a qualificação eu consigo obter muitas vezes rapidamente, desde que eu me dedique, estude, pesquise. Agora, a indicação, ela é como se fosse um selo de qualidade, porque afinal de contas,
A maioria das pessoas, quando indica alguém, ela indica uma pessoa que ela confia. Por quê? Porque Verdade, se uma verdade. pessoa chega para mim e fala, Murilo, me indica um estagiário, me indica um profissional, e eu indico um mau profissional, um mau estagiário, o meu nome vai para baixo junto com aquela pessoa. Então, quando alguém chega para mim e diz, Murilo, eu quero um profissional, um estagiário, assim, assim, assado, a minha cabeça primeiro começa a pensar que, pô, quem é o cara que tem esse perfil? Geralmente o cara que vai aparecer na minha cabeça é aquele cara mais participativo em sala, aquele cara, sabe, que vê o professor como um parceiro, que percebe que ele está correndo atrás. Esse cara, ele pode até não ter todos os pré-requisitos, mas quando tu percebe isso nele, que é o engajamento, a vontade, A ele geralmente proatividade, vai... né? A proatividade, ele vai ter uma vantagem, entendeu? Então isso é muito importante. Entendi. Murilão, eu vejo que você também atua na área da docência, não é isso? Isso. Na verdade, eu sou há mais tempo professor do que engenheiro. Por quê? Porque Ah, eu comecei a dar aula inicialmente na faculdade, para poder ganhar um dinheirinho, eu comecei a dar aula ali de matemática, de se física, virando, né? se virando. Aí depois disso, eu comecei a dar aula em colégio mesmo, ensino de jovens e adultos, também matemática, física, isso desde lá dos anos 99, 2000, quando eu ainda estava no meio da faculdade. E aí, isso eu sempre gostei, depois eu comecei a dar aula em cursos técnicos, né? Técnica de edificações, técnica de meio ambiente, técnica de segurança, e passei a dar aula em faculdade, e aí hoje eu dou aula também pós-graduação, sou coordenador de pós-graduação, professor de faculdade, e tenho a minha empresa, né? Que ela promove cursos presenciais e online nas áreas de engenharia, principalmente nas áreas que eu atuo, que são as áreas de orçamento de obras, avaliação de imóveis e etc. Que a gente já vai falar disso, viu? Cara, eu li uma frase tua que eu achei bastante interessante, certo? Abre aspas, né? É, entenda que sempre vai ter alguém que vai fazer algo mais barato, que vai ser mais barato. Você tem que saber vender qualidade. O que é que você diria para aquele jovem profissional que acabou de sair, que está aí no mercado, pegando essa pandemia, essa crise, e está tendo que se virar, está tendo que aprender a vender qualidade? Olha só, eu sempre utilizo uma metáfora que é a seguinte, né? Quando a gente está na faculdade, é como se, vamos imaginar que tu vai ter uma disciplina, por exemplo, de instalações hidráulicas. É como se o professor fosse lhe mostrar um iceberg. Ele lhe bota dentro de um barquinho e vai lá e te mostra o iceberg dentro do barco. Olha, cara, isso aqui é a área de instalações hidráulicas. Ali tu vai estudar 40 horas, 60 horas, enfim. Eu poderia pegar aquela mesma área de instalações hidráulicas e sanitárias e fazer uma pós-graduação de 2 anos sobre só esse tema. Isso quer dizer que, Verdade. obviamente, todas as disciplinas da engenharia são apenas isso, a ponta de um iceberg. E aí o que acontece? Você, no meio de tantos icebergs que vai ver durante o curso de engenharia, vai ter o iceberg ali das instalações elétricas, da instalação hidráulica, do orçamento, da estrutura. Você vai ter que ter a iniciativa de escolher em qual daqueles icebergs você quer ver realmente toda aquela gama de conhecimentos que tem ali embaixo daquela pontinha. E aí eu digo que você vai ter que pegar e Dominar vai... uma área. Isso. Aí você vai ter que mergulhar, vai ter que pular daquele barquinho e mergulhar em uma área. Entenda que o seguinte, muitas pessoas vão pular desse barquinho e vão estar ali na superfície nadando contigo. Essas pessoas já estão na frente daquelas que não pularam no barquinho, que foram embora. Mas está ali, muita gente disputando aquela área. À medida que você começa a se capacitar, a estudar, é como se você fosse ganhando equipamentos para poder mergulhar mais para baixo. E quanto mais você mergulha, menos pessoas tem para concorrer com você. Então entendam o seguinte, que quanto mais você mergulha em uma área, ou seja, quanto mais especialista você fica em uma área, menos concorrência você tem. E quanto menos concorrência você tem e mais conhecimento você tem, você pode vender o seu serviço mais caro, porque você vai saber apontar as soluções que aquele pessoal que ficou com conhecimento mais superficial não consegue ter. Então, entenda que você precisa se capacitar para que você possa oferecer soluções diferenciadas. Agora, não adianta eu mergulhar lá nas profundezas do iceberg, ser o cara que domina O a bam, área, bam, bam.
se as pessoas não souberem disso. E aí é aquela comparação que eu fiz. Eu posso ter um ótimo currículo, mas se ele ficar aqui dentro de casa, ninguém vai bater na minha porta me oferecendo um emprego. E também percam aquela ilusão de que eu vou conseguir a minha vaga de trabalho quando chegar uma notícia no meu WhatsApp, assim, mandar seu currículo para o e-mail tal. A possibilidade de você conseguir uma vaga, uma empregabilidade, um serviço, através de um envio de e-mail, é praticamente zero. Por quê? Porque quando a pessoa Verdade, divulga uma verdade. vaga dessa nas redes sociais, ele vai receber 500 currículos. Ele não vai abrir os 500 currículos. Ele geralmente vai voltar para aquele passo anterior. Vai preferir confiar na indicação de alguém do que em abrir aqueles 500 currículos e comparar. Olha, esse aqui tem mais custo que esse. Não, esse aqui não vai acontecer. Então você precisa, primeiro, ter o conhecimento para ter um diferencial no mercado e, segundo, saber vender o seu serviço. E quando eu falo saber vender o seu serviço, primeiro, ter muitos contatos na área, né? Então, é fundamental que a gente comece a perceber que a gente precisa estar nos locais onde os nossos clientes estão. Por exemplo, Famoso network. isso. E que muita gente acha que é bobagem, né? Ah, não. Exemplo, eu fico sempre sendo convidado para eventos, por exemplo, no CREA, no Sinduscom, no SEBRAE, no SENAI, na Federação das Indústrias. E muitos desses eventos que eu chego lá, tá vazio. Metade do auditório está vazio, os estudantes não vão, os profissionais não vão. E aí eu fico me perguntando por quê. Muitas vezes é simplesmente por desleixo, porque é melhor ficar em casa assistindo Netflix do que ir para lá. Entendo que o seguinte, eu, Murilo, nem todos os eventos que eu tô ali porque eu quero estar, porque eu estou desejando sair de casa aqui para, por exemplo, ver o lançamento da pedra fundamental de uma escola. Mas por que eu tenho que estar lá? Porque é lá que estão o quê? Os relacionamentos, os contatos. E isso é muito importante. Então, pessoal, e outra parte dessa galera não vai porque não fica sabendo. E por que não fica sabendo? Porque simplesmente não procura saber. E aí eu digo para Espera vocês. chegar, né? Espera a informação Isso, chegar, né? exatamente. Quem aí está nesse momento na sua respectiva cidade, quem aí segue o perfil do Sinduscom do Estado aí para saber quais são os eventos do Sinduscom? Quem aí segue o perfil do Sebrae para saber os eventos, da FIEMA, enfim. Essas coisas vocês têm que estar lá. E uma coisa que não sai Envolvidos, de moda. engajados, né? Isso. E uma coisa que não sai de moda, apesar de que eu vejo muita gente dizendo aí que isso não existe mais, que agora é LinkedIn. O LinkedIn é importante. Mas ter o cartãozinho de visita ainda faz total diferença para esse tipo de situação. Eu tenho Com que chegar nesse certeza. evento, aproveitar a hora do cafezinho ali, do coffee break, para me aproximar das pessoas, falar do que eu faço, oferecer o meu serviço, trocar o cartãozinho de visita. É isso que vai fazer a diferença. Tem uma frase até de um grande amigo meu, o Danilo Lorenzetto, né, que é também divulgador de conteúdo aqui nas redes sociais, que ele fala que networking contrata mais do que currículo. E eu concordo Verdade, plenamente com isso. verdade, verdade. Murilão, Max Gerg, há 10 anos atrás, falou a seguinte frase, certo? Que ele, numa palestra, ele era a favor do profissional generalista. O que ele quis dizer? Ele era a favor daquele profissional que se metia em tudo e que faz tudo, né? Isso há 10 anos atrás. Você acha que hoje, né, com as mídias sociais aí pegando pesado na questão da divulgação do seu marketing, da sua empresa, da sua propaganda, você acha que realmente ainda é válido essa afirmativa? Olha só, eu acho que no início da carreira, a gente sendo generalista, a gente tem possibilidades de pegar serviços ou participar digamos assim, oh meu Deus, fugiu a palavra, participar de seletivos maior. Por quê? Porque se eu ser um pouquinho de cada coisa, qualquer vaga que aparecer tá bom. Porém, o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma concorrência muito maior. Por quê? Porque tá cheio de generalista no mercado. Todo Então mundo é faz importante tudo, que né? você... Isso. Então é importante que você comece a se especializar em uma coisa. Mas entenda o seguinte, quando eu me especializo em alguma coisa, que eu fico acima da média nisso,
o meu mercado ele diminui. Isso é normal. Por exemplo, eu, Murilo, não sei projetar, fazer projeto estrutural, nem uma casinha de cachorro. Então, se aparecer uma vaga, se eu tivesse desempregado, e aparecer uma vaga para ser um projetista, eu estou fora, não é meu mercado. Então, eu preciso Verdade. entender que o meu mercado ele diminui. Só que, na medida que eu sou muito especialista em uma área, o mercado diminui, mas a minha concorrência diminui. Por quê? Porque eu sou acima da média. Eu sou especialista em uma área. Então, eu acho que normalmente o perfil do profissional é o seguinte: no início da carreira, ele está muito generalista, até porque é uma coisa que é muito normal isso acontecer. Muitas vezes a gente sai da faculdade sem exatamente saber o que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer. Então, às vezes, Sai com a aquela gente. sede de querer pegar tudo, né? Isso. Então, às vezes, a gente sai da faculdade achando que vai querer trabalhar com estradas, mas aparece uma oportunidade na área de execução de obra vertical, de prédio. Tu vai para lá, e aí, pô, é isso aqui que eu quero, é aqui que eu me coloquei, então eu vou me aprofundar nisso. Então, o que acontece? É muito normal tu sair mais generalista, né, no início da carreira, depois tu vai sendo mais especialista, né, e aí tu pode chegar lá no final, no meio da carreira, tu tem duas opções: continuar sendo especialista, ser o técnico, que é muito valorizado, mas também vai ter um pessoal que vai querer migrar para uma outra área, que é a carreira divide em um Y. A carreira técnica e a carreira gerencial. Por exemplo, aquele cara que vai ser o gestor de uma construtora, não vai mais precisar tanto da parte técnica, vai precisar de uma parte gerencial. Então, geralmente, a carreira da gente é generalista, no meio da carreira se torna especialista, e daí para frente tu pode fazer uma opção: continuar especialista ou voltar a ser generalista para ser um gestor. Para ser um gestor, é isso que eu ia dizer agora. Verdade, verdade. Cara, é como se reinventar, certo? Fazer a chamada engenharia em tempos de crise, né? Porque, querendo ou não, não tem como a gente não comentar quanto à questão da pandemia aí que a gente está vivendo. Hoje, pelos dados oficiais, é mais de 24 mil mortos, 391 mil casos aqui no Brasil. O que você daria de dica para aquele que quer se reinventar, que infelizmente foi pego pela crise, ou que está disponível em casa, ou que teve o seu negócio abalado? Nosso programa também é voltado para grande público de empresários. Pela sua experiência, eu vejo que você roda quase que o país todo, né? Como é que você está vendo essa questão da engenharia? Como é que você acha que entrou o profissional antes da pandemia e vai sair o profissional pós-pandemia? Olha só, na verdade, essa resposta ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe o que será do Do futuro da profissional. humanidade, e não digo nem do profissional, da humanidade após essa pandemia. Ninguém sabe, por exemplo, se vai continuar existindo restaurante como era antigamente, vai continuar existindo os Vai shows ser como era tudo antigamente. delivery, né? Será que a gente vai continuar como brasileiro se cumprimentando, pegando na mão, abraçando? Na verdade, tudo isso ainda está um pouco oculto. Agora, uma coisa que é necessário que essa crise da pandemia ela acelerou foi exatamente a possibilidade da gente fazer trabalhos sem necessariamente estar presente, né? E quebrar Ou alguns seja, tabus também, né? com certeza. Por exemplo, a questão do home office é né? Todo mundo falava assim: olha, o home office vai ser o que vai ser o futuro daqui a 10 anos. A pandemia antecipou isso. Ou Então, seja, foi antecipado. hoje muitas empresas, vendo que é possível trabalhar em home office, vai pensar duas vezes antes de ter uma estrutura física, com as pessoas perdendo tempo no trânsito, tendo gasto de energia, e uma série de coisas, sabendo que cada um pode trabalhar da sua casa, né? Então as empresas elas aceleraram esse processo. E assim, uma coisa que eu tive estudando e pesquisando sobre essa questão da pandemia, os impactos da pandemia, é que, por exemplo, uma coisa que vai mudar muito é a concepção de projetos. Por exemplo, ninguém imaginava que uma casa serviria para a gente ficar tanto tempo dentro dela, né? As pessoas geralmente projetavam imaginando que a casa é um local basicamente para dormir e para passar fim de semana. Ou seja, teoricamente, tu passava mais tempo na rua do que em casa. Hoje não. Hoje as pessoas estão começando a ver a importância do conforto da casa, da iluminação da casa, enfim, uma série de coisas. Então, até a parte de fazer projeto de ambiências vai mudar.
Uma outra coisa também importante é aquilo que eu falei sobre prestar serviços à distância. Então, cada vez mais será necessário que você saiba vender os seus serviços e fazer seu marketing à distância. Então, vou dar um exemplo bem aqui. Eu vi uma reportagem falando sobre o impacto da pandemia na venda de imóveis, e lá disse o seguinte, que muita gente desistiu de comprar o imóvel agora, né? Verdade. Porque toda uma insegurança em relação, por exemplo, a desemprego, enfim, aos rumos da economia do país, mas existia ali um quarto das pessoas que tinham desistido de comprar o imóvel, que elas não tinham desistido por questão de pandemia, por insegurança, era aquela pessoa que tem a sua estabilidade, mas ela tinha desistido de comprar nesse momento por uma simples questão de que ela não tinha a possibilidade de ir ao estande de vendas. Ou seja, a pessoa ainda acha necessário ir ao estande de vendas. E muitas dessas pessoas disseram o seguinte: olha, se as informações que estivessem no site fossem com uma riqueza de detalhes maior, talvez eu comprasse online. Então, ou seja, as empresas perceberam a importância, por exemplo, da renderização, né? De eu conseguir, dentro de um site, fazer uma visita virtual aos meus imóveis. E A muitas realidade construtoras, aumentada, então, né? exatamente. Muitas construtoras já estavam indo por esse caminho e aceleraram, né? E outras nunca tinham feito nada disso e tiveram que começar a entrar nessa questão da realidade aumentada, enfim. Então, observem que cada vez mais a gente precisará aprender a vender à distância, né? A estar presente para o nosso cliente à distância. E aí as redes sociais, por exemplo, é uma coisa importantíssima, né? Da gente poder saber vender os nossos serviços. E até digo isso, por exemplo, se eu, Murilo, não tivesse uma presença maciça nas redes sociais, eu não estava aqui agora conversando com vocês, na é verdade? Então a Com gente tem que ter certeza. essa presença nas redes sociais cada vez maior para que a gente consiga vender os nossos serviços à distância. Verdade. Murilo, no caso, o mercado imobiliário, pelo menos até a pandemia, né, a tendência das construtoras, das grandes incorporadoras, eram procurar construir o menor possível, né? Tendo em vista que pouca gente passava realmente o tempo dentro de casa, né? Ia mais para dormir, ou até a questão da própria família, muita gente hoje não tem mais tantos filhos como antigamente, né? É, Você acha que isso pode ser afetado de alguma forma? Porque eu já cheguei a ver postagens de que acho que em Curitiba, se eu não estou enganado, já tem casas, né, mini casas, né, se a gente pode chamar de mini casas, de quase 9 ou 10 metros quadrados. Eu até postei sobre isso recentemente. O menor apartamento do Brasil, se não me engano, agora de cabeça, é 9,8 metros quadrados, em Curitiba. É um apartamento pensando exatamente nisso, que a pessoa só vai para dormir, né? E a pandemia, ela veio exatamente para mostrar para a gente. Imagina essa pessoa que tiver de quarentena num apartamento de De 9 9,8 metros metros quadrados. quadrados durante 40 dias, né? E Verdade. praticamente sem sair de casa. Então, com certeza, como eu falei, a questão hoje em dia até dos projetos arquitetônicos, da ambiência, da iluminação, da ventilação, eles serão mais valorizados. E como eu disse, tudo vai depender muito, ninguém Do sabe essa pós, né? resposta ainda, do pós, quanto tempo vai demorar, se vai ter vacina, se não vai, se vai ter um remédio, se não vai, porque assim, muita gente está dando como certo que vai ter daqui a um ano e meio, uma vacina. Mas é preciso lembrar, por exemplo, que o HIV tem 30 anos já e até hoje não existe uma vacina, né? Então, na verdade, ninguém sabe quando isso vai passar, enfim. Então, a questão do espaço da nossa residência, ela vai ser cada vez mais valorizada. É importante falar também que, por ser um vírus, né, existe sempre possibilidade de mutação, etc. E tal. Verdade. Quem, Verdade. quem leu a história da gripe espanhola, viu que ela veio em 3 ondas, cada onda mais forte que a outra, e durou alguns anos. E ninguém sabe, então, como é que vai ser isso. Então, hoje, pode ter certeza que se a pessoa tiver a possibilidade de comprar esse apartamento de 9,8 metros quadrados, ou um outro que talvez seja mais mal localizado até, mas que tenha um espaço maior, que tenha uma ambiência melhor, né, em tempos de pandemia, pensando em quarentena, a pessoa vai acabar optando por algo mais confortável. Então, isso vai mudar bastante também a questão dos projetos e do conforto que as pessoas imaginam para suas casas. Vão realmente Imagina aquele, procurar dar um maior valor, né? imagina aquele cara, por exemplo, como tem muitos, que tipo assim, que a casa ou o apartamento é minúsculo, mas o cara tem que ter, Kitnet. mas o cara tem que
o cara tem um carrão, ou seja, o carro vale mais do que a casa. Quando o cara fica a maior parte do tempo fora de casa, talvez seja até uma vantagem, né? O cara andar com um carrão aí super Vai confortável, morar dentro do carro. o cara viaja muito, etc e tal. Mas e agora que o carro dele está na garagem e ele está vivendo num local não tão adequado porque valorizava outras coisas? Então tudo isso acho que vai mudar muito e ninguém sabe exatamente o impacto real disso, né, na nossa vida pessoal e profissional depois dessa pandemia. Hoje surgiu um debatezinho, Murilo, no nosso grupo lá do CREA Jovem, certo? No caso, você também atua na questão de avaliador de imóveis, né? Em mais de 30 estados aí no nosso país. É possível se dizer, assim, Murilo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, qual estado a construção civil foi mais ou menos afetada com relação à pandemia? Olha, esses dados ainda estão sendo consolidados, né? Mas, assim, o grande fator que vai fazer com que a gente saiba a resposta final de qual estado foi mais afetado ou menos afetado será o impacto econômico, né, do vírus. E, assim, ainda não dá para a gente saber, até porque, assim, na minha concepção, aqui uma humilde opinião de quem não é especialista em epidemiologia, né? Eu acho Epidemiologia, que no verdade. Brasil a gente cometeu alguns erros, né? Eu acho que muitos estados e muitas cidades entraram em quarentena, em isolamento, em restrição de movimentação cedo demais, e aí, devido a já estar muito tempo parado, agora a pressão para Vão ser forçados a flexibilizar voltar, né? e abrir o comércio está abrindo cedo demais, né? E eu digo isso pelo próprio estado que eu moro aqui no Maranhão, né? A gente percebeu, houve um lockdown por medida judicial recentemente, a gente percebeu claramente que houve uma redução do número de casos significativa na capital, E né? Eu voltaram falo, nessa semana? não, aqui na capital ainda está bem sob controle, mas no interior está muito forte, e aí acaba que as pessoas, por não ter vagas em leitos hospitalares no interior, vêm para a capital. Mas a transmissão dentro da capital, ela deu uma diminuída bem grande. Eu conversei com amigos meus médicos, eles disseram que os hospitais privados, por exemplo, assim, do que estava algumas semanas atrás para hoje, deu uma melhorada de 80%, né? Ou seja, está bem melhor. Mas aqui já começou a abrir o comércio. Então, qual é o receio de todo mundo? É que volte, né? Volte a ter uma contaminação acelerada devido a essa abertura A precoce, na minha flexibilização, né? concepção. Exato. Entendi. Murilão, recentemente saiu a norma de inspeção predial, né? A 16747. E eu vi uma frase de um colega meu, há um tempo atrás, de que a gente não tem como saber o futuro da engenharia, né? A gente sabe que uma coisa é certa, tudo que foi construído antes, mais na frente vai envelhecer e vai precisar realmente da questão da manutenção e da inspeção predial, né? Você acha que é um nicho, assim, onde todo mundo está procurando, por exemplo, não tem mercado, todo mundo está indo para a inspeção predial? Como é que você vê esse caso? Olha só, eu acho que esse nicho da inspeção predial, ele é um nicho ainda muito inexplorado, porque eu volto a te dizer, não importa quantas pessoas estudem e saibam fazer inspeção predial, vai se destacar no mercado aquele que souber vender melhor esse serviço, tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem aqui para ti. Há algum tempo atrás, aí no Ceará, houve o desabamento de um edifício, né? Se não me engano, edifício Andréia. Andréia. Isso. E aí eu te pergunto, por mais que foi uma tragédia, mas existiria um momento mais propício para alguém botar um portfólio debaixo do braço e sair em todos os condomínios aí da cidade de Fortaleza ou do Brasil inteiro, oferecendo o serviço de inspeção predial, entendeu? Então, será que alguém fez isso? Eu, particularmente, não tenho conhecimento de ninguém que fez isso. Então, assim, Confesso que eu a também gente. não. Pois é, então a gente às vezes não sabe vender esse serviço. Então já imaginou o que é eu marcar uma reunião com o síndico de um edifício e mostrar para ele o tamanho da responsabilidade dele de acordo com o Código Civil, mostrar casos de vários empreendimentos aí que houveram acidentes estruturais, inclusive com desabamento e morte, como foi o caso aí do edifício Andréia, e mostrar para ele o tamanho da responsabilidade que ele tem.
Então, eu preciso saber vender o meu serviço. Então, eu não me preocuparia muito com a quantidade de concorrência. Concorrência sempre vai existir. Eu tenho que lembrar que, primeiro, eu tenho que saber mais do que a média, e segundo, Aquela eu história de preciso vender saber a qualidade, né? Que você bem isso. E afirma, né? eu preciso saber vender. E esse é um problema gravíssimo que eu vejo dos profissionais de engenharia. Né? A gente não viu na faculdade, e mesmo se tivesse uma disciplina de marketing na faculdade, era aquela disciplina que ninguém ia. Ah, hoje é de aula de quê? Ah, de marketing. Ah, é só bobagem. O cara não valoriza. E Não aí a dá a gente devida percebe que atenção, isso né? e faz muita falta, a gente saber vender o serviço. Mas com certeza a inspeção predial é algo que vai crescer cada vez mais. E aí eu sempre dou uma comparação com, por exemplo, o teu carro, né? O teu carro der um defeito, tu vai tentar resolver o problema em casa? Não, tu vai levar no mecânico, né? E muitas vezes na nossa casa, no nosso prédio, nas nossas edificações, a gente às vezes tenta resolver o problema por conta própria. Né? E é uma coisa muito mais cara, é um bem muito mais valioso. E as pessoas não dão a devida valorização e chamam um profissional sem capacitação para fazer ali uma maquiagem e não tratam o verdadeiro problema. Então, acho que falta muito a gente saber vender melhor o nosso serviço. Então, a inspeção predial é uma excelente área, mas desde que, além de estudar e conhecer muito sobre a área, eu saiba vender o meu serviço. Verdade. Murilo, aqui no estado do Ceará também a gente tem um mercado muito grande, além da inspeção, a questão de pequenas empresas que atuam na parte de reformas, né? E eu vi também que você tem um curso muito massa, orçamentista de elite, né? Quanto à questão do orçamento, né? Que dica você daria para aquele que tem a sua empresa de reforma, mas que infelizmente sempre quando vai dar um preço quanto à questão da reforma, dá aquele preço que não era o esperado, né? Sem aquele lucro desejado, né? O que dica você daria para aquele que quer fazer um orçamento para a reforma? Bem, tem duas coisas que as pessoas precisam entender. Primeiro é que todo e qualquer profissional, não importa qual área da engenharia tu vá, tu pode ir para inspeção predial, para projeto, para execução, para reforma, tu precisa ter algum conhecimento da parte de orçamento, porque afinal de contas, tudo, toda obra que eu for fazer ou serviço, algo que vai ser decisivo para te poder pegar um serviço ou não, é ser um serviço viável, ser economicamente atrativo para o cliente. Então, se eu sou um projetista estrutural, eu preciso pensar em fazer o projeto mais barato, porque se um concorrente meu mostrar para o meu cliente que ele faz o mesmo projeto com menos aço, com menos concreto, ele vai levar os próximos projetos ali, tá certo? Verdade. Aí, o que acontece? Uma coisa importante. Então, primeiro, estudar orçamento, né? Segundo, experiência prática. E aí a pessoa vai dizer, pá, Murilo, poxa, se eu não tenho experiência, quer dizer que então que eu estou fadado a levar prejuízo nas minhas primeiras obras? Não, porque a gente tem que ter humildade, e eu tenho isso até hoje comigo, de que quando eu não tenho segurança para fazer uma coisa, eu chamo alguém que tenha segurança para fazer comigo na primeira vez. Exemplo, Parceria, né? há 3 anos atrás uma pessoa chegou e disse assim, Murilo, é, tu quer apresentar uma proposta de fazer recuperação estrutural de um prédio? Eu digo, rapaz, eu nunca fiz isso na minha vida. O que 90% das pessoas fariam? Indicariam diretamente um colega para fazer, né? Eu fiz o seguinte, eu digo, rapaz, eu vou apresentar essa proposta. Só que, pô, eu não sei fazer. Se eu fizesse meu orçamento ali sem saber exatamente os detalhes, eu podia até pegar um prejuízo. O que eu fiz? Chamei um colega, vamos fazer isso junto? Então, tipo assim, se eu ia ganhar X, eu vou ganhar meio X, porque eu vou ganhar menos que eu vou dividir com o colega. Mas, em Perfeito. compensação, o que vai acontecer? Eu vou ter conhecimento e segurança para na próxima vez fazer só. E foi o que aconteceu. Eu fiz a primeira vez dividindo com o colega, para poder pegar toda a expertise, ver como é que era e tudo. Ele me ajudou a gente levantar os custos, porque eu sabia muito de orçamento, mas ele sabia muito de execução. E a gente foi fazendo junto, Vixe, botou o preço, parceria ganhamos massa aí, maior. viu? Orçamento e Pronto. execução. Exato. E aí, quando foi depois de 6 meses, apareceu um outro serviço igual. Aí eu não precisei mais dele. Por quê? Porque eu já sabia fazer. Então, a parceria ela é muito importante, né? E a gente Verdade. não pode olhar os colegas como concorrentes, mas como parceiros.
Verdade. Murilo, não sei se você tá vendo aí, mas a galera tá pedindo promoção aí, dica dos seus cursos aqui no estado, viu? É o telespectador Bem, William Torres. olha só, pessoal, o que acontece? Eu agora, na primeira semana de junho, eu vou fazer, mais uma vez, o meu workshop Orçamento de Elite. Esse workshop, ele é gratuito, não tem nem como eu fazer promoção, porque ele é de graça, tá Opa, certo? olha aí, Então, pessoal. quem quiser começar na área de orçamento, com 4 aulas inteiramente gratuitas, onde tu vai aprender do zero até fazer o seu primeiro orçamento, basta, quando finalizar aqui a live, me chamar lá no direct e falar: Murilo, vi aqui na live com o CREA Júnior, o CREA Jovem, Jovem. desculpa, que vai ter um workshop sobre orçamento de obras, eu quero participar. Eu mando o convite, tu te inscreve. E agora em junho vai ter, então, esse curso, esse workshop com 4 aulas gratuitas, tá certo? E aí, lá depois, quem quiser dar um passo à frente, pegar o curso completo, é outra coisa. Mas nesse momento eu estou focado a convidar as pessoas para ir aprender de graça. Eu quero que mais pessoas possíveis conheçam essa área de orçamento, vejam o tamanho das oportunidades que ela tem e já se introduzam nessa área. Então, quem quiser depois vai lá no meu direct, fala que quer, que a gente vai liberar. Vixe, então tu dizendo assim, tu até responde a minha próxima pergunta, que era, me formei agora, certo? Quero atuar na parte de orçamento. Além de fazer o curso do Murilo, Orçamento de Elite, é, que dicas ou que passos seria aconselhável para eu me tornar um orçamentista? Olha, só respondendo a pergunta do Edmundo aqui, sim, o curso de orçamento ele serve tanto para orçamento público quanto privado, tá? Lá eu falo, inclusive, a diferença. Mas vamos lá. Olha só, pessoal, a parte de orçamento de obras, ele requer duas coisas. Primeiro, como eu disse, é muito importante que as pessoas elas busquem o quanto antes, principalmente quem está na faculdade ainda, uma vivência de obra, tá certo? Eu acho que para você ser um bom orçamentista, você tem que ter essa experiência. Eu tenho E essa como eu mesma disse, ideia também. O chão da obra, ele resolve muita coisa, assim, você sai de lá com outro feeling, sabe? exatamente. E aí eu volto a dizer, se você vai fazer o seu primeiro orçamento e não tem essa experiência de obra, é que eu falei importante da parceria. Chama alguém que tem essa vivência de obra para fazer o orçamento junto com você. Isso não é vergonha, e eu faço isso até hoje, quando eu vou me deparar com o orçamento de uma obra que eu não tenho essa experiência prática. A segunda coisa é buscar o conhecimento, tá certo? E aí o que acontece? Para mim, o melhor livro de orçamento que existe no mercado atualmente é o livro do TCU, que é gratuito, né? E aí depois até o seguinte, quem estiver aqui assistindo a nossa live, depois fizer um print e marcar o meu perfil, marcar o perfil do CREA Jovem, eu vou mandar esse livro que é gratuito, tá? Que ele tem para download no site TCU, mas como as pessoas não sabem qual é o livro, eu já vou mandar o link só para tu clicar e baixar esse livro. Esse livro é muito bom para quem quer ter os primeiros passos na área. Outro livro muito bom na área de orçamento é esse aqui, ó, do Aldo Dorea Matos, tá? Também é um livro bem didático, tá Conhecido, certo? Aldo. Isso. Que também serve para a pessoa começar nessa área. Então, tu junta esses dois livros, faz esse workshop gratuito, que eu vou ensinar do zero, tu já vai ter 80% dos passos trilhados. Aí, a partir daí, é buscar cada vez mais conhecimento. Porque, afinal de contas, essa área de orçamento de obras é uma área que ainda não tem uma norma. Isso quer dizer o quê? Que se não tem uma norma, os conhecimentos nessa área eles estão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, quem aprendeu a fazer orçamento há 3 anos atrás e vai fazer hoje, vai cometer erro. Por quê? Porque de lá para cá já mudaram decretos, acórdãos, leis Verdade. que impactam na forma de fazer orçamento. Então, saiba que quem disse para você que quando você pegou o canudo lá da graduação, né, se formou em engenheiro civil, que você acabou os estudos, saiba que lhe enganaram. Você vai estudar muito mais depois da faculdade do que enquanto estava dentro dela, né? E com muito mais Na verdade, dificuldade, porque eu você... acho que todo engenheiro não deveria parar de estudar, né? Sempre se Exato, não capacitando. para não. Exato. E na área de orçamento, principalmente, porque as coisas mudam Se muito atualizam, rápido, né? né? Isso, então você tem que estar todo o tempo atualizado. E é por isso que eu sempre falo da importância, né, dos grupos de profissionais. E aí até mesmo grupo de WhatsApp, ou grupo de Telegram. Agora, claro que você tem que ter um filtro, né? Porque eu vejo que hoje 90% dos grupos de WhatsApp, eu participo de uns 500,
é muito mais propaganda, enfim, conversas que não Spam, tem né? nada a ver do que o principal. E é por isso que nos grupos do meu curso, por exemplo, eu não permito que se poste nada além do assunto orçamento de obras. E qual é a vantagem de eu estar nesses grupos? Porque toda vez que tem um problema de alguém, tu aprende junto. Por exemplo, Verdade. pô, o cara ali tá com um problema, ele joga no grupo, o outro deu uma dica. Se eu tô ali naquele grupo atento, eu pesquei aquilo dali, já aprendi. E quando eu for compartilhar alguma coisa, tiver um problema, as pessoas vão me ajudar. Então, o grupo ele é muito importante, né? E hoje os meios digitais eles permitem para a gente isso, que a gente esteja em grupos com pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente. E eu até falo isso. Para mim, hoje, o meu curso, por exemplo, ele vale 50% pelo conteúdo que é apresentado. Os outros 50% é o grupo. Porque o grupo, junto, fortalecido, de muita gente podendo se ajudar, faz total diferença. Né? E nesse grupo tem empresário, tem auditor do Tribunal de Contas, tem pessoas que sabem muito de orçamento e conseguem resolver praticamente qualquer problema. Entendi. Murilo, nesse caso, né, eu peguei uma obra fora, né, o cara me chamou para construir uma obra fora e eu preciso também dar o orçamento. Que dicas principais, além de consultar a tabela municipal, né, e procurar até mesmo a própria Sinap a nível nacional, que dica você daria, o que pulo do gato, né, será que a gente poderia chamar assim, para aquele profissional que quer atuar realmente fazendo obras fora? Olha só, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, e que talvez algumas pessoas ainda tenham uma imagem errada do orçamento de obras, é achar que o orçamento de obras se faz no escritório. Né? Não tem como eu fazer um bom orçamento de obras se eu não visitar o local da obra. Por quê? Eu preciso entender primeiro quais. Tem estrada para chegar na obra? Como é que é o nível da estrada? O acesso, né? Dá para chegar caminhão? Já acontece aqui no meu estado, até hoje tem cidades, tem povoados que para poder chegar lá não tem estrada, a pessoa tem que atravessar o material de barco. Pô, se eu não souber disso, o meu orçamento vai furar muito, porque isso é muito caro. Eu transportar o material nas canoazinhas para poder chegar na obra. Então, primeiro, eu preciso visitar o local da obra para eu poder ver esses meios de acesso e saber também uma outra coisa importante. Se próximo dessa obra tem fornecedores dos materiais que eu preciso e da mão de obra que eu preciso, tá? Às vezes eu estou num local muito afastado e, por exemplo, dar um exemplo aqui. Quem vai fazer obra no sul do Maranhão, que é o estado onde eu moro, lá não tem próximo pé da brita. Como é que o pessoal faz concreto lá? É com seixo, né? Se eu não visitar o local da obra, eu vou computar no meu orçamento o quê? Orçamento de concreto normal, com o pé da brita. E aí Convencional, chegar lá né? no local da obra, pô, não tem pé da brita, e agora? Então eu preciso visitar o local para poder sentir essas coisas. Tem disponibilidade de material? Tem disponibilidade de mão de obra? Outra coisa importante, eu já fiz uma obra no local que não tinha mão de obra. Né? Eu mandei passar um carro de som na cidade, dizendo, olha, tem vaga lá na obra. No outro dia tinha uma fila de gente, né? Eu estava querendo um carpinteiro. E aí, quando eu fui entrevistar essas pessoas, todas eram carpinteiros, só que carpinteiro de fazer barco, porque é num local na beira do rio, né? Ou seja, experiência zero com construção. Então, eu não pude aproveitar aquela mão de obra, eu tive que trazer mão de obra de outra cidade para poder fazer a obra. E aí, claro, isso torna mais caro. Então, se eu não visitar o local da obra, eu não sei desses detalhes, né? Meio de acesso, disponibilidade de insumo, disponibilidade de mão de obra. Esse é um ponto importante. Depois eu vou para uma outra que é muito importante que tu falou, que é sobre as diretrizes municipais, principalmente no que se refere à tributação, para eu saber quanto de imposto se paga naquela localidade, né? O famoso ISS, Imposto sobre Serviço. Também é muito importante que eu procure saber no local os preços dos materiais de onde eu vou buscar esses materiais. Por quê? Tu falaste da tabela Sinap, mas a tabela Sinap, ela é pesquisada, os preços que tem lá, na capital, tá certo? E claro, não reflete o preço do interior. Verdade. Ele é pesquisado na menor unidade comercializada, ou seja, quando o Sinap bota o preço do cimento, significa que fizeram a pesquisa de quanto custa um saco de cimento. E quando tu vai fazer móvel, tu compra em quê? Em quantidade. Então tu tem que ir no local da obra
pesquisar o preço dos materiais, saber de onde vai vir os materiais, para poder fazer a primeira cotação. Pessoal, o trabalho do orçamentista tem isso, de ser, às vezes, braçal. Eu preciso pegar meu telefone aqui, Eu que o ligar diga. para a loja de material de construção, perguntar quanto é que é o preço das coisas, ficar no pé de vendedor, que às vezes o vendedor não quer dar o preço. Enfim, tem essas coisas. Então, se eu não realmente fizer esse trabalho de ir no local e fazer essas pesquisas, eu tenho grande possibilidade de cometer um erro no meu orçamento. E é importante dizer, pessoal, erro em orçamento, se eu errar, por exemplo, na execução de uma obra, dependendo, claro, do nível do erro, eu posso corrigir na massa, né? Por exemplo, eu errei aqui, vou corrigir na massa. Tira no reboco, né? Errar no orçamento pode falir a tua empresa. Entendeu? Então, por isso que as pessoas, as grandes empresas, elas valorizam muito o orçamentista. Porque se ela vai participar de uma licitação, por exemplo, e ela entregar o orçamento na mão de qualquer pessoa sem experiência, pode acontecer essa pessoa fazer um orçamento, ela ganhar a obra, mas não consiga executar e falir a empresa. Por quê? Porque fez um orçamento ruim, um orçamento mal feito. Então, portanto, essa parte de orçamento precisa de um profissional que tenha conhecimento, né, e que não queira somente buscar o mais fácil. Que seria muito cômodo eu ficar fazendo meu orçamento todo com base no Sinap, que eu fico aqui no escritório, não preciso de ninguém. Mas isso não reflete a realidade. Eu preciso pegar o telefone, ligar para o fornecedor e etc e tal, que faz total diferença. Acontece o que todo mundo sempre gosta de dizer, não, o orçamento é furado, né? Se realmente não foi em loco, né? Com certeza. Ele é furado se eu não for em loco, e ele é furado se eu ficar dependente de coisa pronta. Então as pessoas, eu vejo muitas empresas que têm 10 anos de atuação, já executou não sei quantas obras, mas se eu perguntar para ela quanto que o pedreiro dela faz em metro quadrado por dia de alvenaria, o cara não sabe, que ele nunca mensurou. Então, em vez dele fazer as próprias composições de custo dele, com base no que efetivamente ele consegue nas obras, de consumo de material, de produtividade de mão de obra, ele fica totalmente e sempre dependente de tabela de Sinap, de TCPO, e a possibilidade de erro nesses casos é muito maior. Então eu preciso ter esse dever de casa de fazer o gerenciamento e o acompanhamento das minhas obras, né? Isso faz total diferença. Isso faz total diferença na carreira do estagiário e do engenheiro. Eu, desde que comecei a estagiar lá no 4º período e também enquanto engenheiro, eu sempre tive na minha cabeça que o estagiário ou o engenheiro, ele precisa ter a obra na ponta da língua. E para isso, eu preciso de ter números. Eu não consigo analisar o que eu não consigo medir. Então, eu era o cara da planilha. Eu sabia quanto que cada equipe fazia de produção por dia, por semana, por mês. Sabia mais ou menos quantos sacos de cimento estava sendo consumido por dia, para quais serviços. Então, quando eu começo a mapear os números da minha obra, eu começo a ser valorizado enquanto profissional. Porque por que o profissional de engenharia, às vezes, ele é desvalorizado? Porque muita gente acha que pode ser substituído pelo mestre de obra. Por quê? Porque ou deixam ser, né? Se for para tocar a obra, como se fala na linguagem popular, para tocar a obra, não precisa de engenheiro. O mestre de obra ele toca. Não é só distribuir os operários e deixar Deus dará, e eles vão fazendo lá a obra e a obra vai acontecendo. Isso não é papel do engenheiro. O engenheiro é o cara que ele vai ser muito mais um gestor, um gerente, um administrador. Um administrador, isso que eu ia falar. Exatamente. E isso faz total diferença. Por isso, uma das coisas que eu recomendo muito para qualquer profissional de engenharia é que estudem gestão. Né? Estudem gestão de obras. E entendam que gestão de obras que estou falando aqui, ou planejamento de obras, ou controle de obras, vai muito além de, de saber um MS Project. Quando eu fiz minha primeira obra, eu fiz meu planejamento todinho no Excel. Então, o que importa é tu saber o que é fazer uma gestão de obra, um planejamento. Independente da ferramenta, né? Independente da ferramenta. A ferramenta ela é só para te dar mais celeridade, mais produtividade. Se eu demorava uma semana para fazer um planejamento no Excel, pintando quadradinho, no Project eu faria isso em um dia. Mas, se eu tiver a ferramenta, mas eu não souber planejamento, não adianta só pintar os quadradinhos. Né? Então, tem que saber o por trás daquilo tudo. Eu tenho que saber analisar os resultados que a ferramenta me apresenta. Verdade. Cara, assunto bom passa muito rápido, pô. A gente tinha que fazer outro contigo só de orçamento, viu? Porque, pense, é muito conteúdo para pouco tempo.
A gente está chegando nas considerações finais aqui, Murilo, e eu queria saber se tu trouxe o exemplar do teu livro aí. Conseguiu? Sim, eu tenho já o primeiro livro meu, é esse livro aqui, ó, tá? Esse livro aqui, que é exatamente o tema da nossa live, eu chamei Perfeito. Precisa-se de Engenheiro, como construir sua carreira em bases sólidas. Esse livro aqui, na verdade, a ideia dele principal foi porque é o seguinte, eu percebi que eu sempre recebia as mesmas perguntas dos alunos, né? E aí sempre respondia as mesmas coisas. E as pessoas gostavam tanto disso que começaram a me chamar para dar palestra no Brasil todo para falar sobre esses assuntos. E eu percebi que eu não ia conseguir estar no Brasil todo, né? Então eu falei, pô, vou transformar essa palestra num livro. E aí o livro, os tópicos dele, por exemplo, primeiro tópico, primeiro capítulo é: professor, estou pensando em largar a engenharia, porque eu escuto isso todo Que dia, horror! né? E aí eu vou explicar aqui por que, a pessoa não deve largar a engenharia. Aí eu coloquei como se o aluno estivesse replicando. O segundo capítulo é: mas professor, nossa área não tem oportunidades. E aí eu vou falar aqui as oportunidades onde estão. O terceiro capítulo é já pensando o que o cara ia falar, o aluno, que é o que eu sempre falo todo dia. Professor, mas cada dia se formam mais engenheiros, a concorrência é muito alta. E aí eu falo aqui por que tu não tem que te preocupar com isso. E aí eu vou responder onde estão as oportunidades para os engenheiros, qual é o perfil que as empresas e o mercado esperam dos profissionais de engenharia. E tu vai perceber aqui, quando eu falar sobre o perfil do engenheiro, eu fiz através de uma pesquisa feita na Federação das Indústrias de São Paulo, com empresas de engenharia. O que elas estavam buscando nos engenheiros? E tu vai perceber aqui que ninguém falou o seguinte: olha, eu busco um engenheiro que sabe fazer integral mais rápido, ou que faz integral tripla. Eu O ia que eles dizer, ó. querem o que eles querem são profissionais que tenham as chamadas hoje em dia, né, o nome bonito que colocaram, as chamadas soft skills. Ou seja, são habilidades gerenciais, comportamentais, e eu falo sobre cada uma dessas aqui e a minha experiência. Depois eu falo sobre a pós-graduação na engenharia, qual que deve fazer, que eu também respondo todo dia. Falo o que os estudantes de engenharia têm que fazer para que já comecem a pavimentar essa carreira desde a época da faculdade. Falo sobre currículo, entrevista de emprego. Outro assunto que me perguntam muito sobre como cobrar serviço de engenharia, a pessoa não Questão da sabe como é que cobra. precificação, né? Exato. E por último, eu faço um pequeno resuminho da minha carreira. Então, esse livro aqui, eu fiz uma primeira edição dele de 1.000 livros, deve ter mais ou menos só uns 50 no máximo ainda, né? Mas ele tem a versão PDF, está lá no meu site, tá? Quem quiser depois comprar a versão PDF é www.engemuriloreis.com. E agora eu estou escrevendo, já quase terminando, o meu livro de orçamento, que eu pretendo lançar ainda esse ano, tá certo? Tá aí, tá vista a Beleza? capa. Beleza. Cara, primeiramente, assim, para encerrar, eu queria agradecer demais a sua atenção quanto ao programa. Não tenho vergonha de dizer, sou super seu fã, acompanho o seu trabalho há muito tempo. E para minha satisfação pessoal, né, tanto como profissional, assim como também para os membros do programa CREA Jovem que estão também nos assistindo aí, e eu queria deixar o programa também de portas abertas para você, caso você precise ou venha fazer algum tipo de movimento aqui pelo Ceará quanto à engenharia, pode contar com o nosso programa também. A gente está procurando atuar agora a nível nacional, com todos os CREAs a nível Brasil mesmo, né? Tentar deixar o programa realmente mais focado para o jovem profissional, aquele estudante que quer se engajar também, para a gente tentar dar uma melhoria nesse nosso sistema aí. E assim, eu queria... Pode concluir. Não, exatamente falar sobre a importância, pessoal, do CREA na nossa carreira. Eu vejo muita gente falando mal do CREA, mas muitas vezes é porque as pessoas não sabem o verdadeiro papel do CREA, o que ele tem que fazer, e as pessoas não querem participar. Então, quando eu pergunto assim, quantas pessoas foram na última eleição votar, a maioria não foi. Horrível, verdade. Quando eu pergunto quantas pessoas já foram uma plenária do CREA, também não. Então, enfim, as pessoas elas adoram ser comentarista de WhatsApp, né? No WhatsApp todo mundo reclama e acha ruim, mas ninguém quer ir lá para dentro Dá e a cara a mudar tapa, né? a situação. Mas é muito importante o CREA na nossa carreira. Se está ruim com o CREA, seria muito pior se não tivesse, porque se a fiscalização é ruim, vamos melhorar.
Se a valorização do profissional está ruim, vamos melhorar. O que eu não posso é esculhambar e querer acabar com a única instituição que realmente está aí para proteger o profissional. Se hoje existem conflitos da engenharia com outras áreas, bem ou mal, existe uma instituição que está tentando nos defender, que está tentando defender nossos interesses, e se não houvesse ela, quem queria fazer isso? Então vamos valorizar o CREA, tá certo? Como instituição, vamos partir lá para dentro, vamos participar das plenárias, e estar no CREA Jovem é uma grande oportunidade das pessoas conhecerem o sistema, as pessoas mais jovens, recém-formadas. Então aproveite essa oportunidade. Se não tem CREA Jovem na sua região aí, fale com o pessoal do CREA Jovem aqui como é que faz para montar um, que eles vão dar orientação para que a gente esteja mais unidos. Nós só seremos valorizados se tivermos instituições fortes junto com a gente. E essas instituições, além de defender nossos interesses, são uma grande possibilidade de network, de conhecer outros profissionais e da gente crescer junto enquanto profissão, enquanto valorização profissional. Beleza, cara. Nosso tempo já está quase esgotando. Queria novamente agradecer aí a sua disponibilidade e a sua atenção quanto ao programa. E pode ter certeza que a galera gostou aí, a gente vai lhe convidar mais vezes, beleza? Beleza, eu que agradeço e estamos à disposição aí para todo mundo. Só lembrando aqueles 2 recados, tá? Quem postar um print aí e marcar o meu perfil, o perfil do CREA Jovem, eu vou mandar um e-book do TCU, e também aquelas pessoas que quiserem participar do workshop com 4 aulas gratuitas, é só mandar um direct lá dizendo que quer participar do workshop, que eu mando o link de inscrição. Será agora em junho, 4 aulas gratuitas, onde eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um orçamento do absoluto zero. Beleza. Obrigado, Murilão, viu? Tudo de bom, cara. Deus abençoe aí. Tchau, tchau. Valeu, abraço a todo mundo.